que é que um professor brasileiro, seja eu, seja um outro professor brasileiro, tem a oferecer? O que acontece? As pessoas têm uma certa ilusão, quando elas escolhem um professor nativo, de que elas vão ser aquele professor nativo. E que você vai ficar exatamente como aquela pessoa, aquele professor que está te ensinando. E a verdade é que não. Não querendo desanimar, eu não acho uma questão de desanimar, e também não acho que é impossível, mas aqui a gente está falando 99,9% dos casos não vai se refletir. Então eu sinto que existe um certo fetiche, sim, das pessoas pensarem que elas vão ficar tão nativas, tão fluentes como aquele professor. E até pode acontecer, só que tem um grande detalhe. O caminho que o falante nativo trilhou não é o mesmo caminho que você deverá trilhar. Consegue entender essa questão? Então, o caminho que você vai trilhar é totalmente diferente. É um caminho que não se entrelaça com o caminho do falante nativo. O falante nativo nasceu, e aí ele ainda não balbuciava nada, e ele ouvia os pais dele falando aquela língua, e ele cresceu, e ele passou pelo sistema educacional, e ele virou adulto, e ele começou a trabalhar, ele se casou, ele morou em tal região, depois foi para outra região e tal, dentro do país. Ele mora há décadas naquele país, convivendo com aquela língua diariamente. Na nossa realidade, a gente já começa pelo seguinte: eu estou no Brasil. Provavelmente quem me assiste aqui agora também está no Brasil. Então, o fator exposição aqui já não tem. A gente não está ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, por mais que a gente queira. Então, é diferente. A gente não nasceu falando mandarim. Eu quero esclarecer que realmente você vai ter que seguir, idealmente, você vai ter que seguir os passos de quem é parecido com você. Certo? Os passos que o chinês seguiu não tem nada a ver com os passos que você vai ter que seguir, os passos que você vai ter que trilhar. Você vai ter que, idealmente, seguir os passos de quem estava na mesma situação que você, de uma pessoa que estava exposta às mesmas circunstâncias que você, para que aí você consiga usar aquilo como um caso de sucesso, você se espelhar naquele caso. Não quer dizer que você não possa daí ter um professor nativo, mas você vai estar emulando, imitando passos que não são seus. Dá para entender essa ideia? Então, assim, é assim que eu enxergo. Para mim, esse é o argumento mais forte para você escolher um professor brasileiro para te ensinar chinês. Outro detalhe, no caso do inglês, do espanhol, são culturas mais próximas das línguas latinas. Ok, eu acho que o argumento se enfraquece, mas se você pensar no caso do chinês, é uma diferença muito grande. Você mastigar aquilo e digerir situações que você passa, como situações que eu passei, situações que pessoas parecidas comigo, que até não são necessariamente professores, mas que moraram na China, tiveram que passar por isso também. Então, assim, é um choque de realidade, é um choque cultural muito grande. E ter alguém que passou por isso e que possa mastigar essa informação e passar ela digerida para você, para que você faça melhor uso, é muito melhor do que uma pessoa que vai, sei lá, jogar no seu colo um monte de informação, um monte de coisa e parte do princípio que é óbvio, bom, se eu aprendi, você tem que aprender. Então, esse é um problema muitas vezes até da mentalidade chinesa. Então, perceba que não tem uma questão de ter uma mentalidade melhor ou ter uma mentalidade pior. Não é isso que eu estou falando. Agora, que a mentalidade chinesa é preto e a mentalidade brasileira é branco, ou a mentalidade chinesa é quente e a mentalidade brasileira é frio, ou seja, o yin e o yang, isso é. Então estamos falando de duas formas completamente opostas de enxergar o mundo.